O impacto do Espírito Santo no corpo humano. Glória a Deus. Eu comecei a compartilhar algo com vocês sobre o impacto do Espírito Santo nos nossos corpos físicos. O impacto do Espírito Santo nos nossos corpos físicos. E isto é muito importante. É bom que nós saibamos e saibamos como aplicar a palavra de Deus em nossas vidas nesta área. O impacto do Espírito Santo no seu corpo. Falamos sobre nossos corpos sendo o templo do Espírito Santo e sermos os membros de Cristo. Aprendemos isso ontem. Se você olhar no livro de Efésios capítulo 2, eu quero que vocês leiam o verso 22. Efésios 2, 22. Eu não sei o que vocês leram. Você pode ler o verso 22, 2, vai. Em quem vocês também são juntamente edificados para uma habitação através do Espírito. Ótimo. Em quem vocês também são juntamente edificados para uma habitação de Deus através do Espírito. Em outras palavras, Deus vive em nós através do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso vive em nós através do Espírito Santo. Alguns perguntam qual a diferença entre as duas palavras para o Espírito Santo. É o mesmo. A diferença é a King James. Em inglês, há duas palavras para o Espírito Santo, Holy Spirit e Holy Ghost. Então, muito bem, o Espírito Santo vive em nós. Individualmente. Ele vive em mim como se não conhecesse você. Ele vive em você como se ele não conhecesse aquele outro. Em outras palavras, ele lida conosco como se fôssemos os únicos no mundo. Glória a Deus. Diga isso, o Espírito Santo vive em mim. Ei, se você recebeu o Espírito Santo, é melhor fazer isso agora. E você o recebe pela fé? A mesma com a qual você recebe Jesus? Mas sabe, ontem fazíamos a pergunta, por que acontece que, muito embora pessoas tenham recebido o Espírito Santo, muita gente, elas ainda adoecem? Por quê? Diferente do que falamos semana passada. Primeiramente porque são ignorantes da operação do Espírito em suas vidas. E por causa dessa ignorância, elas não sabem como dar a Deus a oportunidade de levar a curso seu ministério na vida delas. Temos que entender isso. O Espírito Santo veio para levar a curso seu ministério em nós. Ele tem um ministério em nós. Agora, há um ministério do Espírito Santo através de nós, mas ele tem um ministério em nós.
Ele tem um ministério em você. Você pode deixá-lo cumprir esse ministério e você também pode impedi-lo de cumprir esse ministério. Alguns dizem, ei, ninguém pode impedir que Deus faça o que Ele quer fazer. Isso não é verdade. Se Deus quer fazer algo, Ele simplesmente faz. Não é verdade? Você não leu que no Velho Testamento a Bíblia diz que eles resistiram ao Espírito Santo? Eles fizeram isso. Os filhos de Israel resistiram ao Espírito Santo. Você pode impedir o Espírito Santo de ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Você pode não conseguir impedi-lo de fazer o que ele quer fazer na minha vida. E eu posso não conseguir impedi-lo de fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas nós podemos impedi-lo de fazer o que ele quer fazer em nossas vidas. Aleluia! Agora lemos ontem que o seu corpo é o templo, o lugar de habitação do Espírito Santo. Também lemos em 2 Coríntios 6,16, quando ele diz, eu andarei neles, eu me moverei neles, mas também andarei neles. E explicamos o significado de andar. Você lembra disso? Vocês lembram que falamos disso? Sim. Sim. Mas agora vamos ver algo. Em Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo 8. Vocês estão aí? Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra? Sussurre, eu amo a palavra. Em Romanos, capítulo número 8, eu vou ler a partir do verso... Às vezes, eu quero incluir tudo porque eu quero ler do verso 10, mas o verso 9 é tão bonito. E eu digo, o verso 8 é maravilhoso. E o verso 7 também é maravilhoso, sabe? Até que eu volto para o verso 1. Ok, deixa eu ler a partir do verso 10. Ele diz, e se Cristo está em vocês... Oh, obrigado, Senhor. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Esse é um daqueles versos complexos da Bíblia com o qual muitos tradutores têm problemas. Existem pelo menos 3 palavras em itálico na versão King James, o que nos mostra que, até onde os tradutores da King James entendem, havia 3 palavras faltantes, conexões faltantes. Ok? Neste verso. 3 conexões faltantes nos manuscritos originais. Eu procurei em muitas outras versões e eu notei que todas elas têm problemas com esse verso. E eu não encontrei nenhuma razão para esse problema. Por quê? Porque o contexto é claro. Mas temos que entender que a maioria dos nossos tradutores vieram de um contexto que acreditava que os dias dos milagres tinham acabado. A maioria deles. Incidentalmente. A maioria deles tinha um contexto muito religioso, que na verdade não era
motivado pelo Espírito Santo. Alguns deles eram bons teólogos, estudando sobre Deus, estudando Deus sem conhecer a Deus. Entendem? Porque muitos outros são maravilhosos, belos, mas é importante que nós entendamos porque às vezes há áreas difíceis e quando você olha e vê que na King James, temos 3 conexões faltantes aqui, então eles trazem algumas conjunções e eles dizem, bem, isso deve ajudar, e então não ajuda. Deixe-me ler para vocês. Outra vez, da King James. E se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Vamos. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não faz sentido? Não tem nenhum sentido espiritual. Não tem sentido espiritual. Porque o corpo físico não é chamado morto na Bíblia. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado? Não. O corpo não está morto? Entendem? Então ouçam, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado? Esse está não estava aí? Porque eles pensaram que o conector que faltava deveria estar neste lugar onde jogaram o está? Como saber onde deveria estar? Entendem? Problema aí. Certo, quem tem amplificada? Alguém tem amplificada? Deixe-me ler para vocês da amplificada. Obrigado. Eu quero que vocês notem o que ele diz aqui. Ele diz, mas se Cristo vive em vocês, então ele nos dá onde ele pensa que o itálico deve estar. Agora, palavras em itálico na King James querem dizer palavras que não estavam nos manuscritos originais. Agora, numa versão como amplificada, eles colocam em parênteses. Ok? Para você saber. Certo, então aqui, eles dizem, ao invés de estar, eles dizem, então, embora. Certo? Então, deixa eu ler. Eles trouxeram 2 palavras, então e embora. Certo? Então eu vou ler o que é dito aqui. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o seu corpo natural está morto, embora. Então estão dizendo, não é que seu corpo está morto, como diz a King James. Eles dizem, soa mais como mesmo que seu corpo estivesse morto por causa do pecado. Certo? Agora chegou mais perto. E então eles continuam. A King James diz, o Espírito é vida por causa da justiça. Agora aqui está outro problema, porque não dá para dizer se está falando do Espírito Santo, do Espírito humano, se é do Espírito Santo ou do que estão falando, porque é a mesma palavra grega, pneuma, que é usada para espírito, seja do homem, ou de Deus, ou do diabo. Agora, na King James, eles sugerem com letra maiúscula, quando se referem ao Espírito de Deus, e com letra minúscula, quando se referem ao Espírito humano. Eles sugerem isso, mas em muitos casos estão errados. O contexto diz. Certo? Ok, agora vamos ver. Então ele diz aqui na amplificada, mas se Cristo vive em vocês, então embora seu corpo natural esteja morto por razão do pecado e culpa, o Espírito está vivo, e eles usam um S minúsculo aqui, o Espírito está vivo por causa da justiça que ele imputa a vocês.
É problemático, vem? Obrigado. E você diz, mas estudamos a Bíblia e não dá para ter certeza do que dizem? Podemos ter certeza sim. Eu olhei várias versões dessas e... Deixe-me dar a vocês o que essa palavra diz. Você está pronto? Ok. E se Cristo está em vocês, embora o seu corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá vida a ele por causa da justiça. Vê isso? Agora, isso nos diz algo porque o verso seguinte mostra que isso está certo. Agora, vamos ver isso de novo. E se Cristo está em vocês, se Cristo vive em vocês, embora seu corpo esteja morto por causa do pecado, em outras palavras, mesmo no pior dos cenários, se o seu corpo estiver morto por causa do pecado, se seu corpo foi tão bagunçado, tão destruído, doenças o atacaram, enfermidades atacaram, ele diz: se por causa do pecado, a morte atacou nossos corpos físicos, ele diz: o Espírito dá a ele vida, porque a justiça chegou. Vê isso? A justiça nos foi garantida. O Espírito dá vida ao corpo. Então não é o Espírito humano como sugerido pela Amplificada, é o Espírito Santo, como sugerido pelo versículo 11. Que é o verso seguinte. Veja isso. Agora, ele começa com a palavra se. Não precisa ser se, no original é de. O que quer dizer, poderia ser agora. Ao invés de ser se, poderia ser agora. Vê isso? Agora, se... Na King James começa com mas. Notaram? Mas, verso 11. Mas, não tem que ser mas. É mas, é e, é agora. A palavra agora é melhor aqui. Porque ela conecta e introduz um novo pensamento. Estão acompanhando? Então, mas não é muito bom aí. Muitas versões não colocam mas. Mas na King James aqui você tem mas. Então, agora, se o Espírito dele, que levantou Jesus dos mortos, vê isso? Ele diz, embora seus corpos estivessem mortos por causa do pecado, o Espírito dá a ele vida por causa da justiça. E agora ele diz, veja isso, agora, se o Espírito daquele que levantou o corpo morto de Jesus. Vocês veem isso agora? O Espírito que levantou o corpo morto de Jesus. Quando o corpo morto de Jesus foi levantado? Quando as demandas da justiça foram satisfeitas. E ele foi feito justo no Espírito. Quando ele foi feito justo no Espírito, o Espírito Santo levantou o seu corpo morto de volta à vida. É isso que você tem aí no verso 10. Por isso que eu digo que não deveriam ter nenhum problema em traduzir esse verso. Porque o fato todo está no verso 11. Mas quando colocam a palavra mas, ali, isso nos faz ter um problema no pensamento. Agora, para onde eu vou? Aleluia! Se o Espírito dele que levantou Jesus dos mortos vive em vocês, se ele vive, aquele que levantou a Cristo dos mortos também irá, vê isso? Também irá
também irá, a King James diz vivificar. Vivificar significa dar vida. Aquele que levantou Jesus dos mortos irá também vitalizar seus corpos mortais. Aleluia! Pelo seu rapaz, eu gosto disso. Ele diz pelo seu espírito, não vindo do céu, mas que habita em vocês. Significa que essa operação é para agora. Vê isso? Ele não diz quando chegarmos no céu. É agora. Ele está dizendo o que o Espírito Santo pode fazer no seu corpo físico agora. Se o Espírito dele, que levantou Jesus dos mortos, vive em vocês, aquele que levantou Cristo dos mortos irá também vivificar, vitalizar, tornar vivo seu corpo mortal pelo Espírito Santo que habita em vocês. O Espírito que vive em vocês. É aí onde está o poder. Ele diz vitalizar o seu corpo mortal pelo Espírito de Deus que vive em vocês. Que vive em vocês. Não que vem de algum lugar, que vive em vocês. Aquele dentro de você. Aleluia! Agora isso resolve a questão da doença para sempre. Significa que o poder de curar veio residir dentro de você. Vê isso? Doença é uma dívida incipiente. Então, se a morte então atacar seu corpo, por doença ou qualquer tipo de enfermidade, se o Espírito Santo está em você, você não tem nada a temer, você não tem nada com que se preocupar. Aquele que cura chegou em casa. Vê isso? Aquele que fez de Jesus o que cura, que teve poder suficiente para levantar o corpo morto de Jesus para a vida, habita em você. Ele fez a casa dele no seu corpo. Como eu posso me preocupar? Não veja como eu vou me preocupar. A preocupação acabou. Aquele que cura vive em mim. Eu sou a casa dele. Meus problemas acabaram. Não há mais medo, não há mais preocupação. Aquele que cura chegou em casa. Aleluia! Ele vive em mim. Ele diz agora, se o Espírito dele, que levantou Jesus dos mortos, habita em vocês, este mesmo Espírito vai vitalizar o seu corpo mortal. Vê isso? Não importa o que eu peguei, porque dizem eu peguei um resfriado, você não deveria ter pego, devia ter matado. Mas não importa com que você apareceu. O poder vive em você agora. Ah, eu queria que todo cristão no mundo entendesse isso. Mas a maioria nunca foi ensinada. A maioria nunca foi ensinada. Na verdade, muitos cristãos são ensinados que a doença é normal. Não é normal, eu como qualquer coisa. Você quer me dizer que se comer algo amaldiçoado não vai afetar você? Sabe, eu disse a vocês ontem, sabe, quando o homem natural fala, faz sentido. Quando o homem espiritual fala, não faz sentido. Você entende? Faz apenas o que chamamos de sentido espiritual. Você quer me dizer que se você continuar comendo apenas arroz, você não vai ficar doentinho?
Sabe, muitos cristãos agora estão estudando, tentando descobrir o que comer e o que não comer. Consultando médicos e nutricionistas, tentando descobrir o que eu devo comer e o que não devo comer. Isso tudo, isso é a ignorância descendo a ladeira. Isso é tatear no escuro. Eles ficam vagando para longe das Escrituras. Você sabe quem é o cristão? Você não entende que ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Velho Testamento ele disse o que comer e o que não comer. Tem um monte de cristãos que eles estão estudando, eles voltam na Bíblia para descobrir a comida da Bíblia. Eu nunca vi uma ignorância assim na igreja, sabe? Parece que quanto mais conhecimento se tem, mais ignorante aparece. Eles dizem, vamos voltar à comida bíblica, a comida bíblica. E o que é a comida bíblica? Todas as comidas recomendadas no Velho Testamento para o povo de Deus comer. Então, se você comer essas, vai ficar bem. Mas eles morreram. Eles morreram. Você não entende? Comeram essa comida e morreram. Foi isso que Jesus disse a eles. Ele disse, seus pais comeram maná no deserto. E onde eles estão? Ele disse, estão mortos. Ele disse, eu vim trazer uma comida que se o homem comer, não morrerá. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Isso é comida da Bíblia. Comida da Bíblia. Se algumas pessoas dessem apenas um pedaço do tempo que elas gastam se preocupando com o que devem comer para aprender as Escrituras, elas estariam bem. Você sabia que o cristão não é uma pessoa normal? Quando Paulo falou sobre comer, no Novo Testamento, ele não disse vai descobrir o que comer e o que não comer. Não, não. Ele disse agora que você nasceu de novo, não importa o que você come. Ele disse não há mais nada impuro, nada mais é impuro. Você come o que quiser comer, a única coisa é dar graças. Aleluia! Ele disse se você der graças, pode comer qualquer coisa. Isso é tudo. Coma o que você quiser, apenas dê graças. Deixa eu dizer outra coisa que você precisa entender. Você sabia, oh meu Deus, eu queria ter... Deixa eu dizer isso, é importante que vocês saibam. Para o cristão, nenhuma comida que você comerá vai nutrir o seu corpo. Eu vou dizer de novo. Nenhuma comida neste mundo nutrirá o seu corpo. Aham. Eu quero que você mergulhe. Eu quero isso encharcado. Sabe, tem muita gente procurando o que comer e eles dizem, isso é muito nutritivo, isso não é nutritivo. Ouça, a razão pela qual você come comida física não é pela nutrição. Do contrário, tomaríamos apenas líquidos. Mas se você tomar apenas líquidos, não ficará forte. Então não é só para nutrição. Comida não é apenas para nutrição. Vocês me ouviram? Agora ouçam isso. Deixe-me ler esse versículo que está aqui. Posso ler de novo para vocês? Se o Espírito dele, verso 11, se o Espírito dele que levantou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que levantou Cristo dos mortos irá também vitalizar seus corpos mortais pelo
Espírito que habita em vocês. Oh! Oh! Então é feito pelo Espírito Santo. Ah, agora! Sabe, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele não disse o homem não viverá de pão de jeito nenhum. Ele disse nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus pode ser usada para transformar qualquer coisa que você quer comer em algo bom. Entende? Foi por isso que Paulo disse, ele disse que tudo que você quer comer é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Foi o que ele disse. Ele disse santificado pela palavra de Deus e pela oração. Santificado pela palavra. E oração. Então, quando você faz aquela oração, você dá a palavra que faz com que aquela comida se torne realmente boa. Então ela entra no seu corpo e produz nutrição no seu corpo, não pelo que ela é constituída, mas por causa da palavra da fé que você falou. Do contrário, estamos destinados ao que eles nos dizem. Todo mundo tem que ficar doente de alguma forma. Você ainda está aí? Sim, ei. Seu corpo, você sabe que a vida do corpo físico está no sangue. Isso está certo? Todo mundo sabe disso? A vida do corpo físico está no sangue. Ok, vamos ver quanto a você. Evangelho de São João. Muito embora eu não tenha terminado de falar de Romanos 8:10, mas vamos falar do Evangelho de São João. Capítulo número 1. Eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra, amo a palavra. Capítulo 1, Evangelho de João. Eu quero que vocês leiam para mim a partir do verso 12 até o verso 13. 12, 1, 2, vão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele diz, quando você nasceu de novo, esta nova vida não é do sangue. Rapaz, eu tenho que explicar essa coisa a vocês. Eu quero que vocês entendam isso, sabe? Muita gente pensa que quando você é cristão tem duas naturezas. Você já ouviu dessa doutrina? Dizem que tem duas naturezas. Esta natureza humana e então tem a natureza de Deus. Então eu tenho a vida eterna e a vida humana. Então, carne e espírito, ok? A Bíblia não diz que a carne tem vida. Então, eles dizem que nós temos a vida de Deus e a vida humana. Isso não é verdade. A Bíblia não sugere isso de jeito nenhum. Quando você é nascido de novo, a vida eterna suplantou isso. A vida humana com a qual você anteriormente nasceu. Isto é vital. Isto é vital. Você não tem duas vidas. Você tem uma. Você tem uma. Por isso que ele não disse, o meu povo é destruído porque tem duas vidas. Ele disse porque são ignorantes daquela que tem. Os seres humanos ordinários são aqueles seres humanos que não nasceram de novo. São seres humanos ordinários. A vida que eles têm
no corpo é a vida do sangue. Foi por isso que Jesus disse a você que se você nasce de novo, se beber alguma coisa mortal não te causará mal, porque a vida do seu corpo não é o sangue. Vêem isso? Agora, lembrem quando Jesus morreu na cruz. Um soldado quis descobrir se ele estava morto ou não. E ele foi até Jesus na cruz e enfiou uma lança pelo seu lado. E quando ele enfiou essa lança no lado dele, a Bíblia diz que água e sangue escorreram, significando que seu coração tinha sido rompido. O seu coração foi quebrado, foi rompido. Então todo o seu sangue escorreu. Então Jesus foi enterrado sem sangue em seu corpo. Você ouviu isso? Então este foi o sacrifício. Seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Seu corpo foi enterrado sem sangue. Então, quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi levantado dos mortos pela glória do Pai. Este é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo encobriu o corpo morto de Jesus. Lembre-se, não havia sangue. E o trouxe de volta à vida. Seu corpo continuava sem sangue. Daquele momento em diante, Jesus andou sem sangue em seu corpo, mas vivendo pelo Espírito de Deus que o trouxe de volta à vida. Agora, ser nascido de novo é ser nascido deste mesmo Espírito. Então a vida que você tem quando nasce de novo não é a vida que Jesus tinha antes de morrer, mas a vida que ele tinha depois que foi levantado dos mortos. É a vida que age no corpo humano sem a ação do sangue. É por isso que seu corpo tem que ser curado. Se houver um machucado, não precisa de sangue para ser curado. Por ter o Espírito Santo em você, ele torna seu corpo físico vivo. Vamos, alguém grite amém! Você vê como isso é importante? Você não é uma pessoa comum. Alguns dizem, eu não sei de onde eu peguei essa doença. Não precisa saber de onde pegou. Você sabe como tirá-la. Aleluia! É tudo o que você precisa. Você não precisa do histórico da doença. Você já sabe o futuro dela. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Se o Espírito dele que levantou Jesus dos mortos vive em você, este mesmo Espírito irá vivificar seus corpos mortais. Rapaz. Obrigado, Senhor Jesus. Que vida, que vida, que vida. Que vida. Que vida. Oh, glória. Sabe por que é tão importante dar ouvidos à palavra de Deus assim? A Bíblia diz, à medida que olhamos. Certo, deixa eu trazer você um pouco para cá. Eu acho que você ficou um pouco para trás, para que você entenda como chegamos nesse versículo que eu vou te dar. Ok, agora é tão simples entender essa coisa. Vamos ver na Bíblia. Havia um homem chamado Eliseu, você lembra dele? O jovem profeta que seguiu Elias e ele mesmo se tornou profeta. Você lembra? Bom, agora Eliseu ficou doente. Eliseu? Eliseu, o profeta. Ele era um profeta tão grande, mas ele ficou doente. Tão doente que ele morreu doente. Tão cheio do Espírito Santo. Mas Eliseu morreu. Eu não gosto de como Eliseu morreu. Ele estava tão doente.
E ele morreu. Diga a alguém, Eliseu morreu. Sabe, eu estou tentando compartilhar algo para você entender que só porque a vida de alguém foi numa determinada direção, não quer dizer que a sua tem que ir por aí. Descubra do que a verdade que Deus te deu trata. Elias ficou doente e morreu em sua doença. Um grande profeta, mas Deus nos mostrou algo. É o que eu quero ler para você. 2 Reis, capítulo número 13. Você vai gostar disso. Verso 14, todos leiam. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Outra vez. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Ok. Você viu isso? Ok. Leia o verso 20. E morreu Eliseu e o sepultaram. Outra vez. E morreu Eliseu. As primeiras 3 palavras, leia. E morreu Eliseu. Certo. Leia o verso inteiro agora. E morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. 21. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre seus pés. Você viu isso? Diz que Eliseu morreu e o enterraram em um sepulcro. E quando foram invadidos pelos moabitas, disseram que estavam enterrando um homem, alguns soldados enterrando um homem, e eles viram alguns invasores. Então disseram, ei, vamos apressar aqui. E então lançaram esses homens que eles iam enterrar no sepulcro, na cova aberta de Eliseu. O homem estava morto, então eles o lançaram no sepulcro de Eliseu. A Bíblia diz que quando o corpo do homem, quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. O que o acordou? A Bíblia é clara. Ela diz que quando ele fez contato com os ossos de Eliseu, os ossos mortos de Eliseu, ninguém orou por aquele homem. Você está me ouvindo? A Bíblia não diz que Deus queria que o homem voltasse à vida. Não! Por engano lançaram na cova de Eliseu, o sepulcro de Eliseu. A Bíblia diz que quando o cadáver toca os ossos de Eliseu, ele revive. O que havia nos ossos de Eliseu? Para saber o que havia nos ossos de Eliseu, você tem que estudar a vida desse grande homem de Deus. Primeiramente, aquele a quem Eliseu seguiu, ok? Quem era Elias? Porque Eliseu descrevia a si mesmo como o homem que derramou água nas mãos de Elias. Agora, o próprio Elias andou com Deus de tal forma que um dia ele foi embora deste mundo vivo. Deixou esse mundo vivo. Ele não morreu. Eu estou falando de homens que conheciam o Espírito. Você entende? A Bíblia diz que em um dado momento, Elias estava sentado no lugar e o Espírito Santo carregou ele e o levou para outra cidade. Elias andou com o Espírito Santo. Ele apareceu na cidade sem nenhum transporte humano.
Aleluia! Ele acreditava de tal forma no transporte do Espírito Santo, ao ponto que ele estava tão certo que ele ia para o céu com este mesmo transporte, que ele disse a Eliseu: eu vou hoje. Eliseu disse: eu sei. O que você quer antes que eu seja levado? Veja o cara, ambos estavam na terra. Ouça esse tipo de discussão. Que espírito... Se você ouvir dois homens falando assim, não vai achar que estão loucos? Vai achar que são malucos? Eu quero que você ouça a discussão de dois seres humanos na terra. Ele diz: você sabe que eu serei levado da terra hoje? Por que a aeronave? Eu quero que você ouça homens espirituais falando. Eliseu diz: eu sei. Elias diz: muito bem, o que você quer antes que eu seja levado? Ele diz: que a porção dobrada do seu espírito esteja sobre mim. Ele disse: você pediu uma coisa difícil. De toda forma, se você me vir quando eu for tomado... Ei! Ele disse: se você me vir quando eu for levado, você ganha. Tudo bem? E enquanto estavam juntos ainda falando, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo desceu e tirou Elias para fora da terra. Bam! E ele se foi. E Eliseu gritou: meu pai, meu pai! Os carros de Israel e os seus cavaleiros! Oh, glória! Elias tirou seu manto. Ele não ia precisar no céu. Ele jogou. Eliseu pegou o manto de Elias. Ei! O manto aí é o símbolo, certo? Então ele o pegou, e a Bíblia diz que os discípulos dos profetas estavam todos olhando. Todos tiveram a intuição que algo estava para acontecer, então foram lá. E enquanto estavam do outro lado do Jordão olhando, de repente não encontraram Elias, mas estavam acostumados que de tempos em tempos ele era carregado pelo Espírito. Então disseram: bem, pode ser que o Espírito tenha... Eles não viram a carruagem. Apenas Eliseu viu a carruagem. Então disseram: olá, Eliseu! Podemos ir e te ajudar a procurar por Elias? Ele disse: não precisa. Não, notamos que ele desapareceu de repente. Podemos ir te ajudar? Então Eliseu soube, porque eles não viram a carruagem, agora ele era o profeta mestre. Ele viu o que os outros profetas não puderam ver. Você pode gritar aleluia? Uau! Agora veja, quando ele disse que a porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim, o significado de porção dobrada é encontrado em Deuteronômio. É baseado em uma lei de Deus. E Deus disse: se um homem tem 6 filhos, por exemplo, e ele divide sua herança entre os filhos, e ele disse que ele deve dividir a sua herança em 7 partes. Ele tem 6 filhos e a herança deve ser dividida em 7 partes. Agora, o último filho recebe uma, o próximo recebe uma, o próximo recebe uma e assim por diante até o 6º filho receber uma, e aí temos 6 porções. Então, desculpe, o 5º recebe uma. Agora o 6º filho recebe a 6ª e a 7ª porção. O que significa que ele tem a porção dobrada do que todos os outros têm. Esta é a prova de que ele é o mestre entre todos eles. Então, quando Eliseu disse a Elias que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim, ele não estava pedindo por unção dobrada. Ele estava pedindo o lugar, o posto de mestre. O primeiro posto. Agora, qual a implicação disso? O profeta mestre era aquele que tinha revelação. A revelação mais importante para o reino era dada ao profeta mestre. E ele era aquele que tinha a mensagem para o reino. E ele governava o reino com a palavra de Deus. Ele notou
que todos eles não tinham visto a carruagem de fogo que levou Elias embora. Então ele tinha o manto. Eu quero que você entenda, ele não carregava sempre o manto de Elias. Ele deixou para trás. Não precisava mais do manto, porque o poder não era o manto, o poder era o Espírito. Agora ele pega aquele manto e vem para o Jordão. E eu quero que você note, não percebemos como ele chegou aqui em primeiro lugar. Elias era um homem de Deus tão tremendo. Quando ele chegou ao Jordão, ele o dividiu em dois. Foi isso que aconteceu. E andou pelo meio. Sabe, ele não precisou andar Israel inteira, porque não era da sua conveniência. Esse era o tipo de homem que Elias era. Agora Eliseu está do outro lado e ele tem que atravessar. E os profetas observando do outro lado. Podemos ir te ajudar? Não. E o que você vai fazer? Não se preocupe. Estavam observando ele. Então ele vai para o Jordão. Ele pega o manto de Elias, o levantou e disse: onde está o Deus de Elias? Crash! A água do Jordão se dividiu em duas. Uau, uau! Quando os profetas viram isso, disseram: o espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. E todos se curvaram a ele. Você ainda está aqui porque o que eles não puderam fazer, eles viram Elias fazer, e agora vem Eliseu fazer. E ele disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E aconteceu da mesma forma que foi com Elias. E disseram: eis que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E deram ouvidos a ele. Glória a Deus. Agora esse foi o Eliseu que ficou doente. Você está aí? Este era o homem que conhecia o Espírito de Deus. Ele conhecia de tal forma o Espírito, tinha contemplado de tal forma a glória de Deus que estava incrustada em seus ossos. Eles falam de São Francisco de Assis, que contemplou tanto a cruz de Jesus Cristo, ao ponto de pregar tanto sobre a cruz, que disse: quando eu morrer, abram meu corpo. Ele disse: vocês vão encontrar a própria impressão da cruz de Cristo em meu coração. Então se diz que quando ele morreu, abriram seu corpo e o seu coração foi encontrado com a marca da cruz ali. Ele contemplou isso de tal forma, ele meditou tanto nisso, até que o próprio sinal da cruz foi impresso em seu coração. Ele chegou ao ponto de ser assim. Estamos falando de andar com o Espírito Santo. Você ainda está aqui. Estamos falando da vida de Deus que ele deu a nós. E diz que quando aquele cadáver tocou os ossos de Eliseu, nenhum homem orou. Não houve nenhuma meditação necessária da família. Não houve ninguém. Foram os ossos, os próprios ossos de Eliseu, que fizeram contato com o homem morto. E aquele homem voltou à vida. Meu Deus! O que isso nos diz? Oh, meu Deus! O que isso diz sobre nós? Deixe-me dar outro exemplo. No capítulo 34 de Êxodo, a partir do verso 28, um homem chamado Moisés tinha estado na presença de Deus por 40 dias e 40 noites. Ele ouviu Deus. Agora ouça, tinham sido dados a ele os 10 mandamentos. Apenas 10 mandamentos. Eram algumas sentenças. Não precisava nem um dia inteiro. Porque ele teve que ficar lá por 40 dias e 40 noites só para receber os 10 mandamentos? Eu te digo, foi mais do que os 10 mandamentos. Foi lá que ele contemplou os mandamentos de Deus. Foi lá que ele meditou o que chamamos de doxa, a glória de Deus. Até a Bíblia diz que a glória de Deus estava tão penetrada em Moisés que ele não sabia que a sua face estava brilhando, irradiada com o poder de Deus. Havia uma tal radiância de glória emanando da face de Moisés. A Bíblia diz que Moisés não sabia. Mas quando ele desceu do Monte Sinai, o povo olhou para ele e começaram a fugir. Ele disse: voltem, voltem, por que estão correndo? Disseram: sua face, Moisés, sua face, sua face.
Sua face, Moisés, sua face está brilhando. Não podemos olhar por causa da glória que sai da sua face. Oh, Moisés teve que usar um véu para cobrir sua face. Você ainda está aqui. Como ele conseguiu isso? Por meditar no que você chama de a lei de Moisés. Mas aqui está o ponto. Os filhos de Israel viam isso como leis. O que Moisés disse sobre a lei? Ele disse a sua vida. Para Moisés aquilo era a vida. Para o povo era a lei. Você vê a diferença? A palavra significava tão mais para Moisés, ao ponto que ele agora tinha um impacto no seu corpo físico. Dali em diante, a Bíblia diz, quando Moisés ia orar, ele tirava o véu, mas quando voltava para o povo, cobria sua face. Agora a Bíblia nos diz que aquela glória que estava na face de Moisés está agora dentro de nós. 2 Coríntios. Capítulo 3, verso 7. Você encontrou? Mas se a ministração da morte, escrita e encravada em pedras, foi gloriosa, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, cuja glória se desvaneceria, como poderá não ser a ministração do Espírito mais gloriosa? Pois se a ministração da condenação é glória, muito mais a ministração da justiça excede em glória. Pois até mesmo aquilo que foi feito glorioso não tem mais glória a este respeito diante da atual sobreexcelente glória. Oh meu Deus, eu espero que vocês entendam o que eu estou lendo para vocês. Isso é maravilhoso. Verso 11. Pois se aquilo que se desvanecia foi glorioso, muito mais aquilo que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos grande clareza no falar. E não como Moisés, que pôs um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas suas mentes foram cegas, pois até esse dia permanece o mesmo véu sem ser tirado durante a leitura do Velho Testamento, de cujo véu já foi retirado em Cristo. Mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Não obstante, quando um deles se vira para o Senhor, o véu é retirado. Agora o Senhor é este Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos mudados na mesma imagem de glória a glória, como pelo Espírito do Senhor. Alguém diga aleluia! Isto é maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Ai, 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 ai. Maravilhoso. Preciso falar mais sobre isso? Ou seja, a glória que temos agora excede grandemente a glória que Moisés desfrutou. Ele diz, usamos clareza no falar, não precisamos de um véu na face. Ele diz, mas com o nosso rosto descoberto, à medida que contemplamos a glória de Deus na palavra de Deus, ele diz, somos metamorfoseados, somos transfigurados para a mesma glória que vemos na palavra de Deus. Quando você vê, não é de espantar que ele diz, eles nada sabem, nem entendem, eles vagueiam em trevas, mas eu disse, sois deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Ele diz, mas morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Ignorância. Ele disse, eles nada sabem, nem entendem. Ele diz, eles vagueiam nas trevas. Ele disse, mas eu disse, vós sois deuses. E todos vós sois filhos do Altíssimo. Ele disse, mas morrerão como homens. Por quê? Porque nada sabem, nem entendem.
Mas se eles sabem e entendem, lembram as palavras de Jesus? Ele disse: se ouvirem com seus ouvidos e virem com seus olhos e entenderem com seus corações, ele disse: eu os curarei. Vêem isso? Eu os curarei. O que quer dizer que o poder curador de Deus é automático se você ouve com seus ouvidos e vê com seus olhos e entende com seu coração. A cura não pode ser impedida para você. Ele disse: eles não sabem de nada e nem entendem. Então morrerão como homens. Como homens. Ele diz: eu disse, sois deuses. Então por que sofrem como homens? Ele disse: porque nada sabem e nem entendem. Mas se você sabe, se você entende, como você sabe por ouvir e ver. Se você sabe e entende, então vocês operam como deuses. É o que ele quer dizer. Os que receberam abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida. Vêem isso? No capítulo 19 de Atos, você lê nos versos 11 e 12 que lenços e aventais eram tirados do corpo de Paulo. Lenços e aventais eram tirados do corpo de Paulo. Em outras palavras, roupas que tocaram em Paulo. Quando pegavam de volta e punham nos doentes e nos endemoniados, a Bíblia diz que os demônios, por entrarem em contato com os lenços e aventais de Paulo, os demônios fugiam. Fugiam. Oh, meu Deus. Não! Demônios fugiam. Quando lenços e aventais eram trazidos do corpo de Paulo, eles fugiam. A doença é despachada. Eles davam linha. Vai! Por quê? Ele tinha acabado de dar essa mensagem. Foi Paulo que escreveu o que eu li para vocês. Que a glória que estava na face de Moisés veio residir. Estamos falando do entendimento do homem Paulo. Você tem que chegar a esse entendimento que porque você nasceu de novo, nenhuma doença em seu corpo pode permanecer. Nenhuma doença pode permanecer em seu corpo. Não deve ficar. Não depois de ouvir essa palavra. Não depois que você ouviu essa mensagem. Nenhuma doença vai permanecer em seu corpo. Você que impõe as mãos sobre os doentes. Você deve ir e curar outros. É isso que você deveria estar fazendo. Aleluia. Eu disse aleluia. Alguém vai deixar as muletas para trás hoje? Vocês estão me ouvindo? Alguém vai deixar a cadeira de rodas para trás hoje? Vocês estão me ouvindo? Você está se libertando dessa dor. Você está saindo dessa doença. Hoje haverá uma separação entre você e essa enfermidade. Hoje.
O Espírito Santo em nós. Eu disse o Espírito Santo em nós. Ai, 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 ai. O Espírito Santo em nós. Ele está em você. Você tem o Espírito Santo em você. Ele disse: se o Espírito que levantou Jesus dos mortos vive em você, ele que levantou a Cristo dos mortos irá também vitalizar o seu corpo mortal pelo seu Espírito que habita em você. Este mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Este mesmo Espírito sabe o que você deve fazer? Como fazer esse poder funcionar? Como fazer esse poder? Você tem que levantar esse poder. Você tem que agitá-lo. O poder do Espírito Santo em você tem que ser posto para funcionar. Por que está aí? Note, ele não funcionou para Eliseu. Ele morreu de doença. Mas o poder estava em seus ossos. Se ele pode fazer um homem morto voltar a viver, o que poderia ter feito pelo próprio Eliseu? Deus prova para nós que, embora Eliseu tenha morrido de enfermidade, o poder não falhou. Então não foi o poder que falhou com Eliseu. Ele não aplicou em sua saúde. Alguém diz: eu não entendo. Quando eu oro para pessoas, elas são curadas, mas quando eu aplico para mim, isso não funciona. Sim, você é como Eliseu. Porque você deve saber o que fazer com o poder de Deus na sua própria vida. Foi o que Paulo disse, por isso que ele não ficou doente. Ele disse: nós, com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória de Deus, somos mudados. Mudados. À medida que olhamos, somos mudados. Nos tornamos o que vemos na palavra de Deus. Quanto mais glória vemos na palavra, mais glorificados somos. Sabem, às vezes as pessoas dizem: quando você está doente, Jesus vem até você e soa tão bem. Jesus vem até você e participa da sua dor com você. Jesus vem até você e participa da sua doença com você. Jesus vem até você. Não importa o quão bonitinho isso pareça, é uma mentira. É uma mentira dos quintos dos infernos. Jesus não vem para participar da sua dor. Jesus... vamos lá, alguém! Vamos lá! Ouçam! Deixe-me dizer o que a palavra diz. Em Mateus capítulo 8, verso 17, a Bíblia diz: Ele mesmo, não nós dois, Ele mesmo, tomou as suas enfermidades e carregou as suas doenças. Ele não está participando disso, Ele tirou! Ele mesmo, não vocês dois, Ele mesmo, Ele mesmo. E aqui James diz: Ele sozinho tomou suas enfermidades e carregou as suas doenças. Ele se livrou delas. Ele as pregou na cruz. Você deve andar livre sem doenças. Aleluia, glória a Deus. Ele não vem participar da sua dor num hospital. Ele não vem participar da sua doença. Sabe o que ele te diz? Filho, levante-se. Doença é uma coisa velha. Não importa o que você está passando agora. Não importa onde está a dor agora. Não importa a enfermidade que te aflige agora. Você deve dizer: eu me recuso a estar doente. Eu me recuso. Eu me recuso.
Oh, glória a Deus! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Oh, obrigado, Senhor. Eu ando em saúde. Eu ando em vitória, em o nome de Jesus. Eu me recuso a estar doente. Eu ando na glória de Deus. Eu me recuso a estar doente. Eu cheguei no meu lugar de saúde. Eu cheguei no meu lugar de força. Oh, glória a Deus! Eu me recuso a estar doente.